Também sobre um nome que, dependendo, né, da situação do Gustavo Mosquito, se não der para ele ser contratado, eu acho que o Vitória ainda precisa ir no mercado e contratar pelo menos mais um ponta, um jogador de velocidade. Tem o Léo Jabá que também está nessa indefinição, a tendência é que ele só fique de fato à disposição no ano que vem. Então, se não chegar o Mosquito, eu buscaria mais um jogador. Uma opção que já foi procurada, é um pouco mais modesta, é do Léo Pereira, tá? O Léo Pereira hoje no CRB faz sim uma boa Série B até aqui, são 2 gols e 1 assistência em 18 jogos. Ele que tem vínculo no clube regatiano somente até o final desse ano e pertence ao Atlético Goianiense, onde tem contrato até o final do ano que vem. Eu acho o Léo Pereira um jogador muito bom para a Série B. Na Série A que ele fez pelo Atlético Goianiense não conseguiu ser um destaque, né, lá em 2022, também pelo Grêmio, né, um pouco apagado em 2021, ainda assim uma contratação que eu faria. Sendo honesto aqui com vocês, acho que um jogador que tem sim uma boa batida na bola, estando com a cabeça no lugar, o Léo Pereira é sim um jogador que ajuda. Ponta esquerda, né, tem essa característica de trazer essa bola para dentro e buscar uma finalização de fora da área. É um jogador que consegue marcar até que muitos gols. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Léo Pereira nessa Série B. Pode observar, está um mapa aí mais preenchido na ponta esquerda. E de fato é uma posição que ele faz muito, né? Volta bastante na marcação também, tem um bom fôlego, uma boa parte física do Léo Pereira. A questão dele é mais ele ter a cabeça no lugar, tá? Eu digo isso porque pelo Atlético Goianiense, principalmente em 2023, ali no final de 2022, não parecia ser um jogador muito focado. Desde que chegou no CRB, vem conseguindo sim desempenhar um bom futebol. Nessa temporada são 7 gols e 6 assistências. Em 42 jogos até aqui, é um titular absoluto na sua posição, chegou no CRB ainda no ano passado com 4 gols em 19 partidas, também soma passagens pelo Corinthians, onde acabou começando no elenco profissional, ali em meados de 2019, passa também no Ituano, no próprio Grêmio, Atlético Goianiense, Marítimo em Portugal e este retorno ao CRB. Pode deixar a sua opinião, gosto do Léo Pereira, esta informação de que ele foi procurado, inclusive nesta atual janela de transferências, foi confirmada pelo portal 365 Scores e também pelo jornalista Lucas Pires, tá? Que ele estava na mira do Vitória, mas as negociações não avançaram. Lembrando que ele pertence ao Atlético Goianiense, né? Que hoje também é um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Penso que o Léo Pereira seria um bom reforço para os dois, tá? Ou para o Vitória ou para o Atlético, ou continuar, né, no CRB, nesta sequência da segunda. Mas fosse o vídeo de hoje para falar sobre a matemática para o Vitória continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, e penso que com a chegada de mais alguns reforços, tanto dos contratados até aqui, quanto também outros nomes que podem ainda pintar no Barradão, acho que é completamente possível a gente imaginar nenhum Vitória conseguir na sua permanência para a sequência da temporada, do seu planejamento, né, visando os próximos anos. Hoje o Vitória é o 16º colocado, 22 pontos, segundo informações, né, os cálculos da UFMG, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje com 43 pontos, o clube tem apenas 16% de ser rebaixado. Se o time chegar a 44 pontos, essa chance cai para apenas 6%, 45 pontos, apenas 2%. Então assim, eu acredito, olhando a pontuação, os clubes que estão hoje no Z4 também, eu acho que com 44, 43 já será assim o suficiente para a gente imaginar, por exemplo, escapando, né, do rebaixamento. Estamos falando de pelo menos o dobro, né, o que o Vitória tem hoje de pontuação, 22 mais 22 chegaria a 44 pontos e garantiria a sua permanência na primeira divisão. Para isso, né, o Vitória teria que vencer basicamente 6 partidas e 4 empates neste segundo turno, basicamente, que já recomeçou. O Vitória vai precisar e muito do Barradão como seu aliado nesse segundo turno. Dos 15 jogos que restam, né, ou seja, o Vitória ele pode perder no máximo 4, né, aliás, no máximo 5, vamos colocar assim, se conseguir aí 6 vitórias e 4 empates, ainda pode perder mais 5 jogos. Então é uma campanha equilibrada, não é tão simples assim você chegar nessa pontuação, mas acho que é perfeitamente possível tendo um Barradão como seu aliado. Porque o Vitória ainda vai jogar 7 jogos em casa e 8 fora, né? As partidas do Barradão contra o Vasco, Juventude, Bragantino, Fluminense, Corinthians, Fortaleza e Grêmio. Ou seja, o Vitória precisa ganhar no mínimo 5 desses jogos, tá? Para pensar em permanência na primeira divisão. Hoje, segundo a UFMG, o Vitória tem 49% de chance de ser rebaixado.
ou seja, tem 1% a mais, né, de chance de ficar do que ser rebaixado para a Série B. Eu acho que dá sim, tá, para a gente pensar em um cenário mais otimista. O Vitória precisa vacilar um pouco menos. Se a gente olhar nesse Campeonato Brasileiro, só o que o Vitória perdeu de pontos nos minutos finais, eu sei que isso acontece para todo time, mas o Vitória não pode se dar o luxo de perder tantos pontos assim. Contra o Bahia, né, aquele empate lá no comecinho, perdeu também, né, pontos para o Flamengo, lá no finalzinho também, jogando no Barradão, perdeu pontos agora contra o Cruzeiro, contra o Corinthians levou um empate no final. Se o Vitória tivesse segurado um pouquinho mais, eu sei que não é fácil, tem um adversário do outro lado também, mas por exemplo, hoje o Vitória poderia estar numa situação mais tranquila, de 27, 28 pontos, e não precisar de uma exigência tão grande assim para o segundo turno. Ainda assim, eu acho que o Carpini ele tem sim boas ideias. O Vitória ele pode não ter um timaço, mas consegue ser competitivo, e com a chegada, né, dos reforços que já estão se ambientando, tem o Gustavo Mosquito que eu quero falar sobre ele daqui a pouco no vídeo. Se o Vitória conseguir no mercado e trazer pelo menos mais um jogador diferenciado, acho que dá sim pra gente pensar em uma permanência sem tantos sustos assim para a sequência do ano, chegar aí o mais rápido possível nessa parte de 43, 44, por que não beliscar uns 48, 50 pontos, pensar numa Sul-Americana para o ano que vem também. Para você apostar nos 2 próximos jogos do Vitória é com a Esportiva VIP, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, e lá você começa a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Conheça a plataforma da Esportiva VIP aqui embaixo no comentário fixo. Vitória do Leão contra o São Paulo fora, pagando 5,80 a cada real apostado, um empate a 3,65. No outro jogo, Vitória e Vasco da Gama, jogo decisivo no Barradão, Vitória do Leão em casa pagando 2,20 a cada real apostado, um empate a 3,30. Você encontra também as outras odds na sequência aí da Série A, Vitória do Cruzeiro contra o Atlético pagando 1,47, a vitória do Vasco contra o Atlético Paranaense 2,13 e vitória do Flamengo contra o Red Bull 1,54. Essas e todas as outras odds pela Esportiva VIP, o link aqui embaixo, e faça o seu canal. Agora um comentário sobre, né, os reforços do Vitória para a sequência do ano. Sendo honesto com vocês, se pudesse, tá, se eu fosse o diretor de futebol do Vitória hoje, eu pensaria em contratar mais um zagueiro, mais um volante, talvez um segundo volante e um meia atacante, tá? Sendo honesto aqui com vocês, chegando o Gustavo Mosquito, eu acho que tá ok. Acho que um lateral direito também seria necessário, mas como maior urgência hoje, eu acho que mais um meia atacante, um centroavante e um lateral direito, tá? Eu penso que um centroavante para ser reserva aí do Alejandro, mais um lateral direito, né, para disputar a posição também, quem sabe ser titular, e um camisa 10, com essa característica de armação, já que sem o Mateuzinho no time, o Vitória basicamente some. Então, se pudesse, né, além desses 3 que eu citei, talvez mais um volante e um zagueiro. Olhando para os contratados nessa temporada, eu já critiquei a diretoria do Vitória em alguns momentos aqui no canal, por conta da quantidade de jogadores. O Vitória que tem sim uma folha salarial alta, né? Isso, eu acho que o Vitória poderia até ter uma folha mais baixa nessa temporada, com um elenco melhor, pensando aí também no saneamento de dívidas. Então acho que o Vitória ele gasta muito e tem um elenco muito aquém daquilo que gasta. Mas ainda assim, dos contratados agora recentemente falando, pelo menos, você pode não gostar de todos os nomes, eu também não gostei, só que eles vêm sendo titulares e agregando, né? Ou pelo menos quando entram, vem ajudando. Como por exemplo o zagueiro Edu, o Machado, o Neres, o volante, o Ricardo Hiller também, o Carlos Eduardo sendo opção para o segundo tempo. Então penso que assim, pelo menos eles vêm jogando, né? Não chegaram aqueles jogadores só para serem mais um, né? Mais um para a composição do elenco. Ainda assim eu vejo essa necessidade de chegar, tá? Como eu falei, eu contrataria ainda pelo menos, tá? No mínimo, lateral direito, um meia atacante e um centroavante. Mas se pintar uma oferta aí, uma possibilidade no mercado de mais um volante, por que não? De mais um zagueiro, eu ficaria assim atento para esse segundo turno. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como você faz esta avaliação do elenco, destas chegadas. Tem também aí a chegada do Gustavo Mosquito. Eu penso que é um jogador que pode sim agregar, tá, nesse elenco do Vitória. Vamos ver se ele vai de fato assinar esse contrato. A tendência é que isso aconteça. Não é um craque, não espere aí do Gustavo Mosquito chegar no Vitória e marcar 10 gols nesse segundo turno da Série A. Só que é um jogador que, para mim, ele é um pouco melhor, por exemplo, do que o Yuri Castilho, que acabou deixando o clube. Ele é um pouco melhor do que o Everaldo, também um pouco melhor do que o Carlos Eduardo. E eu entendo a dificuldade, não só do Vitória, mas também
do Cuiabá, do Atlético Goianiense, do Juventude, em você encontrar bons jogadores no mercado da bola. Isso não é só incompetência da diretoria. Existe uma dificuldade muito grande hoje no mercado brasileiro de você achar jogador que resolve ganhando 150 mil por mês, tá? Isso é muito difícil. Então, querendo ou não, você vai ter que ir para um daqueles dois perfis. Ou um jogador que está crescendo aí na carreira, um destaque, por exemplo, de uma Série B, de uma liga mais alternativa lá na Europa ou na Ásia, ou apostar em recuperar jogadores. Só acho que o Vitória tentou recuperar jogador demais nesse ano, gastou muita grana com isso e perdeu um pouco de tempo. Pode deixar a sua opinião também, tomara que esse segundo turno seja um pouco melhor. Acho sim, eu tenho essa confiança que o Vitória vai conseguir a sua permanência na primeira divisão. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e fazer a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!